Farei a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo receba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões de suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui dois sistemas se defrontam: os dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades de que a própria natureza indica é desconhecer as leis de Deus. Muita paz aos nossos corações. Neste momento em que aqui nos reunimos, em nome de Jesus, queremos elevar os nossos pensamentos a Ele em forma de agradecimento por esta oportunidade. Oportunidade de estudarmos e refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Rogamos a Ele também que continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos amparar nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada de evolução. Necessário é que estejamos com Ele, porque Ele sempre está conosco, para concluirmos com êxito todos os empreendimentos espirituais que possam nos levar à conquista da felicidade. Assim, em nome de Jesus, do seu amparo, de Deus nosso Pai, e com a proteção dos amigos espirituais, nós iniciamos a nossa reflexão dessa tarde e noite, que tem um título muito significativo e que seguramente vai nos promover algumas reflexões. A mensagem de hoje tem o título de agastamento. E, em primeiro lugar, vamos tentar explicar o que seria, para esta reflexão, esse termo agastamento. Ele significa irritação, significa cólera, aborrecimento, ira, zanga. Então, agastamento seria tudo isso aí. Vamos dar uma olhadinha e refletirmos sobre a situação do nosso planeta Terra. Em tempos atuais, não é? O nosso planeta é um planeta de expiações e de provas. E nele renascem, em grande quantidade, espíritos ainda muito comprometidos
perante a lei de Deus. Por isso, a terra, e nós não podemos desconhecer isso, a terra ainda é um lugar onde não se pode viver sem incômodo, sem lutas, sem sofrimentos. Pela própria natureza do planeta e, consequentemente, a natureza dos espíritos que o habitam. Ainda são espíritos que se agastam muito nas suas relações interpessoais, nas suas relações sociais, enfim, no seu caminhar. Nós ainda encontramos muitos espíritos irritadiços, coléricos, irados, espíritos que se aborrecem com uma facilidade tremenda e se zangam com frequência. A despeito de todas as orientações que nos foram deixadas pelo Mestre Jesus. Jesus, ele sabendo dessa natureza nossa, ele nos aconselha com frequência a não irritabilidade, o não aborrecimento, a não irritação com as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. E aí nós temos que voltar para nós mesmos, porque nós somos autores de todo esse processo. E vejam o que nos ensina com relação a isso o Espírito Emmanuel, no livro Justiça Divina, quando ele diz o seguinte, que nós somos espíritos doentes em laboriosa restauração. Olha o termo que ele usa, laboriosa, quer dizer, é um processo de trabalho, de labuta, não é? De construção desta nossa restauração espiritual. E aí nós vamos ver que esse processo se agiganta muito quando nós não cuidamos dele. E quando eu digo esse processo, nós estamos falando do agastamento, né? E aí nós vamos entender que a calma, a serenidade, nós vamos entender que, por exemplo, a resignação. Então, a calma, a serenidade e a resignação auridas da maneira de considerar, de nós entendermos a vida terrestre e da nossa confiança no futuro, vão nos dar uma serenidade, que é, evidentemente, o melhor preservativo contra o sofrimento, contra a dor, contra as tribulações. Então, o que nós vamos ver é que o homem, de uma maneira geral, e nós falamos homem, criatura humana, ele tem se inquietado ante as perturbações que se generalizam. Ele tem se irritado diante de pessoas impertinentes ou de acontecimentos desgastantes. Esse homem, ele não está sabendo lidar com essas questões que o envolvem no dia a dia. Ele tem ficado aflito, considerando problemas que lhe chegam e que solicitam dele serenidade. E como nós estamos vendo isso aí? Né? O desespero, a desatenção, né? A aflição das pessoas diante de problemas que nós podemos muito pouco fazer. Né? Nós temos que entendê-los e buscar, evidentemente, a sua modificação. Por exemplo, quando não aceitam as suas propostas, embora trabalhadas com boa intenção, o que vai acontecer? Esse homem se perturba. É aquela questão de que eu dou a ideia, eu tenho um projeto e isso não é bem aceito, o que vai acontecer? Eu vou entrar no processo de perturbação, de desequilíbrio.
O homem tem caído nesse desequilíbrio quando os fatos não sucedem de acordo com seus critérios e vontades. Isso tem causado muito problema para o homem da atualidade. Ele está insensível, ele se desequilibra, ele se perde mental, emocionalmente, espiritualmente, por questões menores. Basta contrariá-lo, basta não estar de acordo com ele. E aí o homem, o que acontece? Ele acaba se desequilibrando. Esse homem da atualidade, ele tem experimentado um mal-estar, principalmente quando enfrenta situações imprevisíveis ou desagradáveis. Nós não estamos nos preparando eficazmente para situações que podem nos acontecer, não é, de uma forma imprevisível e que é natural acontecer. Por exemplo, situações que não são agradáveis para nós. Nós não estamos nos preparando para isso, né? E aí vem o mal-estar, vem o desassossego, consequentemente trazendo o desequilíbrio nas relações que nós promovemos, né? E outras manifestações de perturbação emocional, elas se expressam a miúde, é a todo momento, na luta cotidiana desse homem. E isso vai o quê? Vai ferir-lhe os sentimentos, fazendo com que ele agasalhe desnecessários agastamentos. Quer dizer, o homem se irrita, fica colérico, fica irado por questões menores, de somenos importância. E nós estamos vendo isso, queridas irmãs e queridos irmãos, no cotidiano nosso. Nós estamos vendo televisão, jornal e a internet, e as pessoas estão se matando, estão se ofendendo, estão se agredindo por questões mínimas. Por quê? Por causa desse agastamento. O homem ele não está sabendo lidar com as coisas do dia a dia. E nós podemos dar um exemplo, é a questão do trânsito. Como há intolerância, impaciência, como há irritabilidade na questão do trânsito. Nós sabemos que é um desaguar de alguma coisa. A pessoa irritadiça, a pessoa colérica, no trânsito, dirigindo um carro, ela já é assim, ela está num processo. Aquele processo do trânsito é um desaguamento da questão que aquela criatura não está sabendo lidar com ela, né? E vai desaguar em cima de outras pessoas, que muitas vezes não tem nada a ver com o problema. É impressionante como o que nós estamos vendo aí, chegando ao ponto da prática de crimes, de homicídios, por questões de um abalroamento simples numa das ruas da cidade, né? E o que ocorre é que esse agastamento que nós estamos falando dele é um estado doentio. É um estado doentio que, como nós falamos, que vai nos conduzir à cólera, terminando por engendrar, quer dizer, de construir patologias de ódio. Aquilo que era uma cólera passa a um ódio e que vai produzir na criatura, no homem, enfermidades de alto porte e com perspectivas de difícil recuperação. Porque há que existir uma mudança radical no processo de entendimento da vida daquela pessoa, né? Então, meus queridos, portanto, cuidemos em preservar a nossa paz íntima. Nós estamos nos deixando envolver pela vida corrida,
desregrada, sem realmente reflexões nessa área espiritual, né? A gente pensa que aqui é o final de tudo e que eu tenho que construir tudo aqui, porque depois daqui não tem mais nada. É um ledo engano, nós sabemos que a vida continua. Então, vamos cuidar dessa nossa paz íntima, nas nossas relações. Não há possibilidade do mundo estar em paz se eu não estiver em paz comigo. Não é? Ninguém resiste a um coração tranquilo, sereno, equilibrado. Por mais que a pessoa queira discutir, brigar, se agastar, ela não vai achar esse campo para isso acontecer se nós buscarmos manter a paz íntima, né? E com isso, nós não vamos nos deixar intoxicar por esses vapores doentios do melindre. Não é? O orgulho está muito exacerbado. Por qualquer coisa, nós nos melindramos e nos intoxicamos dessas vibrações doentias do melindre, né? E vai trazer, consequentemente, um estado de perturbação para todos nós. Então, se nós não nos sentimos compreendidos, mesmo que estejamos com razão, vamos aproveitar para ensinar. Ensinar pelo exemplo. Mas ensinar o quê? Ensinar a tolerância e a fraternidade. Quantas pessoas querem ter razão? E, às vezes, ter razão é um processo muito delicado. Porque ter razão não é para com o outro. Que adianta eu ter razão diante do outro e criar uma celeuma, uma briga, uma discussão, e trazer todo esse processo de agastamento. Por isso a serenidade. Se a pessoa não é capaz ainda de entender todo aquele processo que está acontecendo, e muitas vezes nos acusam, né? Asserenemos os nossos corações. Temos tranquilidade, né? O Chico Xavier nos dizia algo muito bacana, né? Porque ele falava o seguinte, que nós nunca devemos contender, nós nunca devemos brigar com as pessoas, principalmente quando elas falam de nós. Porque se elas falam a verdade, não tem por que nós brigarmos, porque é verdade. E se ela diz uma mentira sobre nós, da mesma forma. Por que nós vamos brigar se é uma mentira? Agora, é importante que, para esse processo acontecer, nós temos que ter o autoconhecimento. Porque, muitas vezes, a pessoa diz algo sobre mim que nem eu sei. Se eu me conheço, eu vou saber se a pessoa está dizendo uma verdade ou uma mentira sobre mim. E, nessa caminhada, nós defrontamos com obstáculos, com dificuldades, tanto na área moral como na área física, né? Nessa nossa luta diária. Na busca de quê? Na busca do progresso. Porque nós estamos aqui, reencarnados, para melhorarmos. Essa é a finalidade da reencarnação. Ora, mas nós não vamos melhorar se não houver essa peleja, essa luta, né? Nós temos que laborar nesse sentido. E aí nós vamos meditar e vamos valorizar essa oportunidade. E aceitando o desafio, mediante cujo esforço vamos adquirir experiência. E não só experiência, mas como sabedoria para futuros cometimentos, melhor dizendo, libertadores. Tudo é experiência, tudo é conhecimento, aquisição de conhecimento. Se hoje me acontece
algo que mexe com a minha estrutura emocional, mental, espiritual, e eu reflito sobre aquilo, eu aprendo. Eu aprendo com aquela situação e quando ela ocorrer novamente, eu estou mais habilitado a enfrentá-la, sem que gere esse agastamento tão grande e que tem, né, judiado com muitos espíritos. Se, por exemplo, reina a má vontade em volta dos nossos passos, né, das nossas relações, seja esse nosso momento de doar simpatia e estabelecermos linhas de bondade. Evidentemente que vocês podem estar pensando que não é fácil. E, na verdade, não é fácil, mas é possível, né? Porque depende de cada um de nós, desse entendimento. Porque pode que a situação à minha volta não seja das mais favoráveis para a paz, a harmonia, mas eu posso estar em paz, eu posso estar em harmonia. E ao estar em paz e harmonia diante de um contexto tumultuado, exteriormente tumultuado, eu começo a ajudar todo aquele processo. Eu sempre digo que ninguém resiste uma discussão se alguém está em paz, sereno, que não responde, né? Acontece que aquela pessoa que está gastada, ela acaba calando, porque ela não tem ressonância naquele processo. Agora, meus queridos, se ocorrem insucessos nos nossos tentames, nos nossos objetivos de realização, não nos arrebentemos sob a virose da cólera, né? Antes, repitamos o expediente aprimorado pela lição que não pode resultar positiva. Tem coisas que nós não conseguimos resolver, tem coisas que nós não conseguimos amenizar, harmonizar. Então, vamos entender isso, dar um passo atrás e mantermos a serenidade no nível que nós conseguimos manter. Porque sempre poderemos nos resguardar do agastamento, que ceifa o que? Ideias, desarmoniza corações e mentes que abraçam os nobres serviços da humanidade. E nós estamos nesse contexto, né? Cada momento nosso que criamos, que realizamos para o bem, para o belo, para o nobre, nós contribuímos para essa harmonia universal. E continuemos com relação a isso. Porque o ser humano, nós já estamos falando sobre isso desde que iniciamos, o ser humano ele está se agastando por qualquer coisa. E vamos entender o que é agastar. Agastar é se irar, se encolerizar, né? Ter ódio. Isso é que é agastar. Se não vejamos, o homem agasta-se na família por nenhum motivo. Como está difícil os relacionamentos familiares, conjugais, etc., né? E está se agastando, está se irando, encolerizando com relação a isso. No trabalho, por exemplo, ele é vitimado pela insatisfação. Quantos são aqueles que estão insatisfeitos com o trabalho que têm, né? Na rua, no dia a dia, em face da perturbação geral, como nós falamos lá da questão do trânsito, não é porque o trânsito está calamitoso, problemático, que eu vou estar nessa situação. Mas nós estamos nos deixando levar por isso. No momento do recreio, no momento do lazer, do repouso, por que não lograr fruir até a exaustão daquele momento? Mas tem pessoas que estão de férias e agastadas, né? Iradas, tudo está insatisfeito. E é um processo que traz consequências. Nós vimos um pouco atrás, inclusive trazendo, né, doenças para o físico, para a mente da pessoa.
E nesse processo de agastamento nas nossas relações, o que vai acontecer? O homem faz-se pessimista, irritadiço, ele aprimora, e isso é danoso, uma ótica negativa. Ele olha tudo pelo lado negativo, mediante a qual tudo vê sobre os torpes, sobre as torpes angulações do próprio desequilíbrio. Isso é uma verdade. Se a pessoa está no processo de desequilíbrio, levado pelo agastamento nas relações, a visão dessa pessoa é totalmente deturpada da realidade. Porque ela não está num processo de equilíbrio para um discernimento mais aperfeiçoado da situação. E, consequentemente, isso vai lhe trazer grandes problemas. Principalmente os problemas de relações. Como nós falamos anteriormente, né? As relações conjugais, familiares, profissionais, né? Relações sociais. Eu não passo a não conviver bem na sociedade, nos núcleos sociais que eu participo, e atingindo também o núcleo religioso. Quantas vezes nós poderíamos contribuir de uma forma eficiente, de uma forma amorosa, para um trabalho na casa espírita? Mas esse agastamento que vem no meu dia a dia vai me levar a não contribuir eficazmente nesse trabalho na casa espírita. Porque eu estou gastado pelo dia a dia. Eu estou irritado, eu estou colérico, eu estou impaciente, eu estou zangado. Eu estou zangado em todas as situações que me ocorrem. E aí a gente pergunta, será que nós podemos superar todas essas injunções que nos são trazidas pelo agastamento? Sim, nós podemos superar essas injunções propiciadas pelo agastamento. Mas como que nós podemos superar? Exercitando-nos na bondade e cultivando a esperança no convívio fraternal. E aí nós vamos ter que dar mais do que receber. Pode parecer muito difícil. Agora depende muito da minha disposição espiritual para tanto. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, sou uma pessoa que não abro espaço para o outro, essas injunções, superar essas injunções do agastamento é muito complicado. Há que existir em mim um pouco mais de tolerância, de paciência, olha, de fraternidade, de solidariedade. É muito importante isso. Então, nós podemos sim superar esses momentos de agastamento, mas é uma superação que deve ser promovida para cada um de nós. Não é o outro que vai me trazer essa superação, sou eu que me supero e elimino os efeitos desse agastamento. E tomando também uma atitude positiva ante a vida. E quando nós assim fazemos, nós estaremos realizando uma contínua, olha que é muito interessante isso, uma contínua psicoterapia preventiva, que vai nos imunizar contra muitos males de ordem íntima, geradores de tormentos e enfermidades ainda não diagnosticadas. Olha, então, como Jesus já dizia isso, a prevenção, né? Não vos afadigueis com o dia de amanhã, né? A serenidade, o equilíbrio. Então, esse processo dessa superação dessas injunções vai ser criada essa contínua psicoterapia preventiva, né? Para que a gente não sofra tanto com relação a isso. E o exemplo que nós temos é Jesus.
Jesus não se agastava. E olha que passou por situações muito delicadas. Jesus nunca se agastava. Até hoje, ele nos espera paciente e confiante e propicia-nos a experiência da luta, mediante as quais nos identificaremos com ele. De que forma? Em clima de amor para com todas as criaturas e de paz para com nós mesmos. É fundamental, queridas irmãs e queridos irmãos, esta conquista desta paz em nós. Porque é através desse coração abrandado, equilibrado, sereno, que nós vamos realmente combater esses agastamentos que ainda estamos envolvidos neles. Agastamento é cólera, é indisposição para o bem. Agastamento é o nosso aborrecimento com tudo e para com todos. Agastamento é estarmos zangados com a vida, estarmos irritados com situações. Encerrando essa nossa reflexão, como eu já disse no finalzinho, nós temos quem? Nós temos Jesus. Jesus, em momento algum, em circunstância alguma, ele se agastou. Muito, muito pelo contrário. Ele nos exemplifica a paciência, a tolerância, a fraternidade, a humildade, né, nas nossas relações. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, que Jesus nos abençoe a todos, reconforte nossos corações, nos dê essa lucidez, nos ajude a entender todo esse processo que, na maioria das vezes, nós estamos envoltos nele. Jesus nos abençoe a todos, muita paz aos corações de todos e que assim seja. A todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos agora ao pedido do passe, mas uma pequena prece que nós pedimos que todos acompanhem para que a gente possa pedir aos benfeitores amigos que nos dê o passe, nos dê paciência, para que nós possamos ser mais amigos da vida do que inimigos de todos. Jesus, bom e amado Mestre, agradecemos, Senhor, esta hora em que aqui estamos. Temos lutado muito, temos sofrido bastante. A dor, muitas vezes, chega à nossa mente, ao nosso espírito. Nós te pedimos, Senhor, na tua misericórdia, na tua bondade, nos assista nesta noite. Que o passe que vamos tomar possa ser o remédio espiritual que vai nos aliviar de tantas coisas que não são boas. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Que assim seja.